Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um web seminário da Ergotríade. Depende do horário que você está assistindo esse evento. Nós estamos ao vivo aqui. Hoje é dia 30 de abril, véspera de feriado, 15 horas da tarde. Lembrando que esse evento está sendo gravado e estará disponível aí para todas as pessoas que fizeram a inscrição, tanto aqueles que pagaram por esse evento, né, individual, como para os assinantes da área personal da Ergotríade. Então, se você quer saber mais como que funciona a área personal, vai lá no site www.ergotriade.com.br e procure lá sobre a área personal para você verificar todo o conteúdo que já está disponível. Esse é o quinto web seminário. Então, nós já falamos sobre... O primeiro web seminário foi sobre ergonomia no trabalho, em casa e na vida, que é um tema que, segundo a nossa experiência, essa palestra já tem mais de 7 anos aí e faz muito sucesso nas empresas. O segundo foi sobre como montar uma integração de ergonomia, como abordar a integração de ergonomia dentro da integração que já existe, né, dentro da integração da tua empresa. O terceiro foi sobre como a ergonomia pode ajudar você a fazer apresentações matadoras. O quarto foi sobre como utilizar o iPad e o iPhone como uma poderosa ferramenta de trabalho. Fez bastante sucesso esse web seminário. Tem a ver tudo com ferramenta, com gestão, com tornar o trabalho mais fácil. E esse agora, nós vamos falar sobre os 7 passos para montar um comitê de ergonomia que seja um time diferenciado na sua empresa. Então, a gente vai falar aí tudo sobre time de ergonomia. Eu coloquei esses dias, essa semana, eu coloquei essa frase lá no Facebook. Se você pensa que treinar pessoas é caro, experimente mantê-las na ignorância. Então, cada vez mais as pessoas entendem que precisa investir em treinamento. Então, o departamento de recursos humanos, os departamentos técnicos, e montar um time de ergonomia nada mais é do que treinar. Eu até posso dizer assim que você está treinando uma tropa de elite, né? Para trabalhar ergonomia, para te ajudar a fazer a gestão de ergonomia dentro da empresa. Então, tá aí a importância de você treinar pessoas, né? Agora eu vou falar sobre 7 motivos para formar um time de ergonomia. Então, por que eu deveria formar um time de ergonomia dentro da minha empresa? Eu gosto de falar time de ergonomia porque eu acredito que é um título muito mais humano, né? Que fala muito mais a língua das pessoas do que o comitê de ergonomia, coergo. É muito conhecido como coergo também, mas você pode dar um nome que você achar mais legal e que funciona mais aí para a tua empresa. O importante é entender aí o espírito da coisa. Então, por que criar um time de ergonomia? Então, vamos falar os 7 motivos para você criar um time de ergonomia. Primeiro, porque é requisito de qualquer sistema de gestão. Então, se você pegar a OSA 18001, a ISO 14001, a ISO 9001 e até a ISO 31000, que eu estava conversando com um gestor essa semana, e ele estava conversando sobre uma empresa alemã, e estava conversando sobre essa norma, que fala sobre gestão de riscos, e que é bem difundida lá fora, e que muito em breve vai chegar aqui. Ela é de novembro de 2009, essa norma. E ele falou lá que essa norma também tem como pré-requisito você trabalhar as questões de ergonomia dentro da tua empresa. E a base de qualquer sistema de gestão envolve treinar pessoas, capacitar pessoas para que essas pessoas façam a gestão junto com você. Então, hoje em dia, sabe, não dá mais para ser o Batman, você faz tudo. Não dá mais para ser super-herói. Você precisa de uma equipe, criar uma equipe multi-interdisciplinar. Então, esse é o segundo motivo. Você precisa ter pessoas com diferentes perfis. E isso é importante para gerenciar as questões da análise ergonômica, é importante para você trocar experiências. Ninguém sabe tudo, ninguém tem como saber tudo.
Eu sempre costumo falar didaticamente que a ergonomia é 50% medicina e 50% engenharia. Então, engenharia você pode colocar aí na área de exatas ou até administração, né? E a parte de biomédicas, a parte de medicina seria a parte de biomédicas, psicologia, fisioterapia, medicina. Então, 50% é cada lado. Então, se você não tiver essas duas formações, e mesmo tendo essas duas formações, é interessante e eu altamente recomendo que você envolva a galera, envolva as pessoas, os profissionais, para ter pontos de vista diferentes e para poder realmente, sabe, fazer um trabalho com profundidade, com um trabalho técnico, porque só assim que dá certo, né? O terceiro motivo é porque você precisa realizar auditorias internas. Eu vou falar sobre auditoria, como fazer auditoria, né? Mas a auditoria é extremamente importante porque, como diria um gerente que trabalhou comigo numa empresa francesa multinacional, o homem só faz aquilo que você controla. Se você não tiver um controle daquilo que você implementou, daquilo que você trabalhou, a chance de morrer é muito grande. Então, é importantíssimo você criar sistemas de auditoria e esse comitê é que vai te ajudar na auditoria. Quarto motivo é porque você mantém os padrões estabelecidos, normas, procedimentos. Então, quando você tem uma pessoa da área de projetos dentro do teu comitê, dentro do teu time, quando surgir um projeto novo, você sabe, é natural. Ele fez o treinamento, ele é uma pessoa do time e ele vai jogar do teu lado. Então, ele já vai passar a bola para você. Olha, tem um projeto novo, vai entrar uma máquina. Vamos fazer uma análise dessa máquina. O custo quando você trabalha, quando você não trabalha um arranjo físico, um projeto, quando você não trabalha ele na fase de projeto, o custo é 9 vezes maior para consertar depois. Então é muito melhor olhar na fase de projeto, mas esse é o último degrau que as empresas chegam, né? É o topo para trabalhar com ergonomia, é a ergonomia no projeto. Então, quando eu tenho uma pessoa da área de manutenção dentro do meu time, ele vai te ajudar a colocar os planos, as ações do plano de ação em ordem, sabe? Então, por isso que é importantíssimo. Quinto motivo, para a gestão do FAP-SAT. Então, o FAP-SAT, nós vamos fazer um web seminário só falando sobre o FAP-SAT, que é o fator acidentário previdenciário da Previdência, e o SAT, que é o seguro acidente de trabalho. Então, só para elucidar e de forma didática, mas a gente vai se aprofundar nesse assunto, porque ele é bem extenso e técnico. Mas o SAT é um valor de um percentual sobre a folha de pagamento da empresa, onde a empresa paga um seguro pelos acidentes de trabalho. Então, esse valor vai de 1% até 3%. E o FAP, como o nome diz, é um fator que multiplica esse percentual de 1 a 3. Então, ele multiplica de 0,5 até 2. Ou seja, se eu multiplicar, vamos supor que uma empresa pague o máximo aí, né, o percentual máximo, que são 3%. Se eu multiplicar 3% do SAT por um FAP, por um fator de 0,6, eu vou ter um SAT de 1,5 sobre a folha de pagamento. Só que o problema é que esse FAP, esse fator e o SAT, o FAP ele não é fixo, ele pode mudar. Então, e como que ele muda, né? De acordo com o histórico de relatos de acidente de trabalho e, falando mais em ergonomia, uma doença ocupacional é um acidente de trabalho. Então, ontem foi o dia nacional, da campanha nacional de segurança do trabalho, foi comemorado ontem, e hoje eu já recebi aí uma atualização no Diário Oficial de mudança na plataforma da Previdência Social. Então, qualquer acidente de trabalho ou doença ocupacional, ela vai direto para o meio eletrônico. Você tem 24 horas aí para comunicar através do e-mail e cadastrar, registrar os seus acidentes e as suas doenças ocupacionais. Antigamente funcionava só pela CAT, né, o Comunicado de Comunicação de Acidente de Trabalho.
Mas agora a CAT continua valendo, você tem que emitir CAT, mas eles agilizaram ainda mais o processo. Por quê? Justamente para controlar o número de acidentes. Então, a história começou lá atrás, no governo do Lula ainda. A Petrobras ela recebeu quase 1 milhão, aí, 700 mil, em torno de 700 mil de multa, de ressarcimento, né, na verdade, para o INSS. O Lula não queria que isso acontecesse, mas ele foi convencido que ou quebrava a Petrobras ou quebrava o INSS, e na verdade era muito mais fácil quebrar o INSS. Então a Petrobras sofreu essa multa, né, por dano aí, por questões do INSS, e a partir daí isso se tornou aí um marco, né, porque a partir daí as empresas começaram a ser mais pressionadas e hoje está funcionando dessa forma. Então, um FAP, um fator de 0,5, ele pode chegar até 2. E aí, se eu multiplicar 2, naquele exemplo que eu dei do 3%, isso pode dobrar o seguro acidente de uma empresa. Né? Beleza, pessoal? Só para esclarecer, porque é sempre um assunto que todo mundo tem muita dúvida, né? Se tiverem alguma dúvida aí, manda na área de question. Sexto motivo porque eu devo implantar um time de ergonomia, porque você trabalha por metas e indicadores, que são os KPIs, né? Eu vou também estar falando sobre os KPIs, que são os Key Performance Indicators, que traduzindo aí seria indicadores indicadores chaves de performance, e que é o que vai nortear todo o trabalho aí e que vai para você saber se você está no caminho certo. Né? E o sétimo, sistema de gestão integrada e participativa. Então, quando você faz, por exemplo, uma análise ergonômica em grupo, com a participação das pessoas, quando você mostra que você tem um comitê para uma auditoria, por exemplo, do Ministério do Trabalho, ganha muito mais corpo o teu trabalho, sabe? Ganha muito mais confiável, muito mais fidedigno um trabalho onde as pessoas participam, onde as pessoas assinam, onde tem o médico do trabalho conversando com o engenheiro, conversando com o pessoal do RH, do jurídico, onde tem o pessoal da área produtiva. Então, funciona muito mais dessa forma, né? E qual empresa deve montar um time e qual o melhor momento para montar o time de ergonomia, né? Vou lançar para vocês agora uma enquete. Sua empresa mantém algum tipo de comitê? Então, opção 1, não temos. Segundo, sim, de segurança do trabalho. Sim, de gestão integrada. Sim, outro tipo aí, da área de qualidade ou da área da produção, o pessoal do Six Sigma, do Lean. 100% não temos. 100% respondeu que não tem nenhum time de ergonomia, que não tem nenhum time, aliás, de nada, de nenhum comitê, né? De outras áreas também. Então, por quê, né? Qual empresa deve montar um time e qual o melhor momento para isso? Então, essa foto que vocês estão vendo aqui, eu tirei na loja da Apple lá de Nova York, na Quinta Avenida. E vocês estão vendo essa moça aqui de azul, apontando na tela, no monitor aqui, e as pessoas em volta de uma mesa, de uma bancada, e está escrito aqui workshop, né? Uma oficina dentro da loja da Apple. Tem várias como essa daí, tem uma só para criança, tem outra só para a área de empresas, para atender empresas, tem outra como essa daí que tem senhora, senhor, pessoas jovens, pessoas mais velhas. Então, na verdade, qual que é o conceito, né? A Apple, ela treina uma equipe que não são vendedores, é uma equipe especializada, que é o time da Apple, sabe? Que é o time especializado, que é a tropa de elite da Apple, e que são pessoas que vão ajudar as outras pessoas a usar os equipamentos e os aplicativos da Apple. Então, existe toda uma educação das pessoas que utilizam os produtos da Apple para que essas pessoas possam ter um melhor desempenho. Então, a ideia, e a Apple é gigante, né? Mas a ideia é a seguinte: não são só as empresas grandes que podem ter um time.
se você é uma empresa média ou uma empresa pequena, você também pode montar um time. Mas a importância é você respeitar as características da empresa e adaptar. Eu vou falar aqui como escrever o plano, né? Adaptar esse plano para a tua realidade. Mas eu altamente recomendo que, de forma enxuta, e no momento certo, as pessoas criem o time, independente do tamanho. E qual é esse momento certo? No mínimo, você tem que ter uma análise ergonômica muito bem feita da tua fábrica para montar um time de ergonomia. Não adianta você montar um time de ergonomia, não adianta você implementar um programa de ginástica laboral se você não tem o básico, se você não atende nem a legislação, que é a NR17, que é ter uma análise ergonômica do trabalho. Então, o primeiro passo é ter análise ergonômica muito bem feita, mapeada. Qual que é o tempo ideal para você fazer uma análise ergonômica? Então, de maneira geral, uma fábrica aí de 30 a 40, 50 postos de trabalho, você pode colocar aí 6 meses, acima desse número aí, no mínimo um ano, você trabalhar o ano inteiro para fazer análise ergonômica, passo a passo, e aí para depois você, sabe, depois de um ano você montaria o seu time de ergonomia. Mas primeiro você tem que ter uma análise ergonômica. Se você já tem uma análise ergonômica, você já pode iniciar o treinamento do time e já pode ir trabalhando a revisão, de repente, dessa análise. Beleza? Alguma dúvida aí? O pessoal vai participando, tem um pessoal entrando ainda aí. Então agora eu vou falar sobre os 7 passos para montar o time certo, né? Para montar um time de ergonomia que dê resultados. Então, o primeiro passo, escreva a política da ergonomia da empresa. Como vocês estão vendo aqui no exemplo que eu coloquei, essa é uma política seria uma política de meio ambiente, mas é comum as empresas terem política de segurança do trabalho, terem uma política de meio ambiente, terem uma política da qualidade, porque esse é um dos pré-requisitos de qualquer sistema de gestão, seja da 18.001, seja da 14.001, seja da 9.001. E eu altamente recomendo que você também escreva a política de ergonomia da tua empresa, sabe? E o que é a política? Eu gosto de falar que a política é a vontade do dono. Então, a alta administração, ela mostra através da política, quando ela escreve uma política, seja para qual motivo for, para qual causa for, ela escreve ali e coloca no papel a vontade dela em relação àquilo. Então, sabe, isso que é ter a política. E isso aí vai para um quadro, vai na recepção da empresa, isso vai no verso do crachá de identificação das pessoas. Você pode divulgar isso daí, grampear junto no Olerite, lá no contra-cheque mensal das pessoas. Hoje é mais tudo eletrônico, né? Mas no intranet, tem várias formas, inclusive a gente vai falar aí dos canais de comunicação para você divulgar a política. Então, eu vou falar agora sobre a política. Essa política ela tem que ter 3 causas que ela deve focar. Primeiro, o comprometimento da alta administração, como eu falei. Segundo, a política deve ser muito mais sobre as ações do que palavras. Então, tem um caso que o Max Gehring, que é o cara lá do RH, que inclusive ele é jundiaense, e ele tem um programa, não sei se tem mais, no Fantástico, na rádio, na CBN aí, e ele contou uma história um dia numa fábrica, inclusive aqui em Jundiaí, que as pessoas não queriam usar crachá. Então, ninguém queria usar crachá. E só usava crachá o pessoal da produção. E aí, eu não sei se foi ele ou um consultor, acabou dando a ideia só dos donos, né, das pessoas do mais alto escalão da empresa lá, começarem a usar crachá. E as pessoas começaram, os diretores chegavam de crachá na empresa e os gerentes olhavam aquilo e pensavam, nossa, que importante, quem usa crachá é importante, eu também gostaria de usar. E aí, a partir daí, a estratégia foi liberar o crachá para os gerentes. Então, só diretor e gerente. Aí os coordenadores queriam usar também, porque era status usar crachá. E aí eles liberaram para os coordenadores. Aí toda a fábrica inteira queria usar o crachá, porque só gente importante usava o crachá. Até que todo mundo estava usando o crachá. Então, isso mostra que se você quer que algo realmente
funcione, né, não tem nada melhor do que você agir. As ações, elas são melhores do que as palavras. Então, a política ela tem que ver com isso. A política de ergonomia tem que respeitar essa causa. Terceiro, fazer com que as pessoas desprendam energia para seguir o que fala a política. Então, tem que ser uma política humana, com uma linguagem humana. E algo extremamente, sabe, focado, simples, com uma linguagem que as pessoas entendam, para comprar ideia e para gastar energia. Senão, por que eu vou fazer algo que eu não acredito? E aí, eu escrevi aqui, eu compilei tudo isso. Também, essa foto está lá no Facebook. Como seria, né? Como ficaria, qual que seria a cara dessa política de ergonomia? Óbvio que isso daqui é só um exemplo, um modelo, mas você pode escrever e deve escrever a tua política de ergonomia. Mas como é jogar aqueles 7 passos aqui dentro? Então, olha só, política de ergonomia. Então, vai ficar uma moldura, um papel super bonito, em tamanho A3, grandão, e você vai colocar lá na recepção e você vai colocar lá na entrada da área de produção, por exemplo. Locais, sistemas, máquinas, equipamentos e ferramentas mais adaptadas às pessoas. Mais adaptadas às pessoas. Obrigado por você pensar todos os dias na redução dos esforços envolvendo trabalhos manuais. Mais do que cumprir a legislação, nós nos comprometemos. Então, nós quem? A alta administração, que é quem assina lá embaixo, nos comprometemos com ambientes de trabalho mais seguros, saudáveis, confortáveis, eficientes, produtivos e adaptados. Essa daqui, esse texto aqui, segundo a Organização Internacional de Ergonomia, é a definição de ergonomia. E para que seja adaptada às características tanto físicas como cognitivas, psicofísicas de nossos funcionários. Você tem nosso apoio para se tornar um auditor interno de qualquer local ou processo, então abrange a fábrica e qualquer pessoa que trabalha na fábrica, dentro da empresa, seja na fase de projeto ou no dia a dia. Nossa missão em ter ambientes de trabalho mais ergonômicos começa a partir de agora e continua por toda a nossa existência, assinado o presidente mundial da empresa. Então vamos lá. Terceiro passo aí, forme um comitê comparado a um time de voleibol. Existem algumas literaturas e existem pessoas que defendem a criação de um time de ergonomia, fazendo analogia aí a um time de futebol, né, com 18, 16, 20 pessoas. Pela nossa experiência, pelos comitês, pelos times de ergonomia que nós já montamos nas empresas, a coisa tem que ser reduzida, você tem que trabalhar com as pessoas chaves. Então, forme um time comparado a um time de vôlei. 6 pessoas, 5 pessoas é o suficiente. E aí depende, se eu trabalho numa empresa com 5 mil funcionários, então, na Renault, por exemplo, que eu trabalhei, lá em Curitiba, na fábrica, eram 5 mil funcionários e 5 fábricas, fábrica de motor, fábrica de carroceria, fábrica de passeio. Você pode montar um comitê para cada, um time para cada área, para cada mini fábrica dessa, né? Se você tem um setor muito grande, inchado na tua empresa, as coisas funcionam, não tem problema, mas, sabe, tente pensar nisso daí. Você pode ter a parte do time de ergonomia gerencial, que vai ter o resultado dos indicadores, fazer a leitura do que está acontecendo. Você pode ter um outro time para a área operacional, que é o pessoal que eu vou falar, que está escrito aqui. Entendeu? Então, mas é o que eu falei. São 6 pessoas que vão entrar em campo, que vão jogar, e você tem o pessoal do banco, e você pode ter o pessoal da comissão técnica, você pode ter 18 pessoas, mas não necessariamente formar um time inchado de 18 pessoas. Então, tem que ter um líder, esse cara tem que ter acesso à diretoria, tem que ter autonomia para marcar reunião, para liberar verba, para liberar pessoas, tem que ser um cara proativo, tem que ter todas as características lá de líder, que eu não vou estar repetindo aqui, né? Então, altamente recomendo que seja um gestor, um gerente, de repente gerente de fábrica, aí seria um cara que poderia ser o líder do comitê, do time de ergonomia, que iria puxar a coisa toda, né? Tem que ter um representante da CIPA, ou da área operacional, da área de fábrica mesmo, que represente as pessoas, que tenham conhecimento, experiência, né, seja rodado na área de produção. Um representante da área de manutenção,
que é quem vai dar vazão à maior parte do plano de ação das análises ergonômicas. Um representante da área de projetos, que é o cara que vai não só desenvolver novos projetos, mas como vai fazer com que os projetos já de fábrica já venham com uma concepção ergonômica. Um representante do SESMIT pode ser um médico, pode ser o técnico, pode ser o engenheiro, pode ser a enfermeira, pode ser o fisioterapeuta, pode ser... Até porque o fisioterapeuta não é do SESMIT, mas se o seu SESMIT aí, né, tem uma pessoa da fisioterapia, enfim, alguém do SESMIT, alguém técnico, pode ser ter uma pessoa da produção, aí mais técnica para a área de tempos e métodos, processos, como eu falei, né, de repente um gerente de Lean, que é o cara que está trabalhando dentro da empresa aí com os processos, que tem tudo a ver com ergonomia. E 6 pessoas aí você monta uma tropa de elite aí do teu time de ergonomia. Beleza? Dúvidas? O João está perguntando aqui se dentro do SESMIT aqui eu posso ter mais de uma pessoa. Pode ter. Você pode convidar pessoas, inclusive. Como eu falei, você pode ter 18 pessoas, sabe? Não quer dizer que as 18 vão sempre ser envolvidas e estar presentes nas reuniões e fazer parte do time oficial. Porque você tem que oficializar isso daí, sabe? As pessoas têm que receber um certificado de participação do treinamento. As pessoas têm que assinar que elas estão responsáveis com a política, que elas fazem parte do time. Então, se o SESMIT tem 5, 6, 10 técnicos de segurança, por exemplo, óbvio que todo mundo pode participar. Aqui é mais a ideia mesmo para que você não enche de forma desnecessária, mas você pode convidar, inclusive, pessoas, outros gerentes, diretores, até de repente você, numa reunião do time de ergonomia, por que não você convidar um cliente, de repente, de vocês, da empresa, uma empresa principal, que é a empresa que vocês atendem, convida para o cara ver, sabe? O que vocês discutem, numa reunião específica, que você está falando de alguma coisa do cliente, que é interessante para ele, que é relevante para ele, convida o cara. Então, naquele momento, ele também está fazendo parte do time. Beleza? Eu vou lançar uma enquete agora, porque eu vou falar sobre quem vai dar esse treinamento, né? Quem é a pessoa que pode dar esse treinamento. Lancei para vocês. A pergunta aí, né? Sua empresa tem um mentor? Sim, temos vários mentores. Não, mas precisamos de um. Sim, temos. Não, não temos. Então, 50% participou aí. Então vamos lá, galera, pessoal votando. 100% votou. Fechei. Vou compartilhar o resultado. 100% não temos. Ou vocês têm, não sabem, né? Vou falar agora para vocês, de repente vocês têm. Então, quando eu falo em escolha de um mentor, é para vocês escolherem a pessoa que vai, de repente, dar o curso do time de ergonomia, que vai formar o time de ergonomia, ou, de repente, a pessoa que vai acompanhar esse time ao longo de um ano, ao longo de 2, 3 anos de trabalho. E aí, tem algumas características, sabe? Tangíveis e intangíveis desse mentor. Então, se é a pessoa que vai dar o treinamento, tem que ter uma formação de base. Não existe no Brasil o ergonomista. Esse é um termo que as pessoas utilizam erroneamente, mas lá fora existe a profissão de ergonomia. No Brasil não é regulamentado pela Classificação Brasileira de Ocupação, CBO, aí, né? Você não encontra isso. Mas você tem as formações de base. Então, a pessoa é administradora, ela é fisioterapeuta, ela é médica, ela é engenheira, ela é psicóloga e ela tem um conhecimento, uma formação em ergonomia. Ela tem experiência prática de ter já trabalhado com times de ergonomia, de ter desenvolvido algum projeto, de ter acompanhado algum projeto. Então, de repente, você pode pegar alguém dentro da empresa ou contratar um especialista para treinar o time ou, de repente, esse cara faz o treinamento de 20, 30 horas e passa a ser o mentor. Uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, esse cara vem, sabe, para ajudar, para ser um conselheiro ali. E tem que ser uma pessoa inspiradora, tem que ser uma pessoa apaixonada, que motive as pessoas.
antenado aí nas questões de novas tendências. Então, o que está rolando aí na área de automação? Eu vou nas feiras, eu vou nos seminários, eu sei o que está acontecendo. Sabe, você, por exemplo, que está participando desse web seminário, que está antenado, ninguém está assistindo o web seminário, você está assistindo o web seminário. Tem que ser uma pessoa que lidera, sabe? Lidere, siga ou saia da frente. Então tem que ser uma pessoa que seja um líder com seguidores para que as pessoas tenham prazer em seguir essa pessoa. Então, outro que eu coloquei aqui como 5.1, então, além de criar as metas, crie indicadores, que são os KPIs que eu falei lá, né? Os indicadores chaves de performance. E integre tudo, sabe? Todo mundo tem que ter acesso a isso. Tem lá, eu posso acessar isso online, no computador, eu posso acessar no meu iPad, eu posso acessar no meu smartphone. Todo diretor hoje tem um BlackBerry, tem um iPhone, tem um Galaxy, tem um smartphone, e ele pode ter acesso aos gráficos, e você cria um dashboard lá, que é um painel de controle geral, com gráficos, números e indicadores, para a pessoa poder controlar e saber o que está acontecendo através desse dashboard que eu falei, né, que é esse painel de controle, e pode estar monitorando tudo isso, né, para saber o que está acontecendo aí. Teoria de Pareto. Essa é uma outra ferramenta que eu altamente recomendo que vocês usem. Dá para usar Pareto para tudo. A teoria de Pareto é uma teoria que fala que você atacando 20% das causas de qualquer coisa, você resolve 80% dos problemas. Então, como que você pode montar um Pareto? A NR17 ela é dividida em 5 categorias. Levantamento, transporte e descarga de materiais, categoria 1. Mobiliários dos postos de trabalho, equipamentos dos postos de trabalho, condições ambientais de trabalho e organização do trabalho. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar lá no teu plano de ação da tua análise ergonômica. Essas categorias aqui dos outros departamentos, você pode criar a categoria que você quiser. E você vai agrupar as ações aqui, ó. Então, envolvendo o levantamento e transporte de carga, quantas ações eu identifiquei dentro dessa categoria aqui amarela? 100. E de imobiliários? 60. E de equipamentos? 25. E de condições ambientais de trabalho? 10. E de organização do trabalho? 5. Separa lá quantas ações para cada categoria. Então, o meu total de ações identificadas são 200 ações, nesse exemplo que eu estou dando. E aí o que você vai fazer? Você vai achar o valor individual aqui, que é o índice relativo, e o acumulado, que é o absoluto. Como que eu faço isso? É muito simples. Você pega aqui, por exemplo, os itens em amarelo, que são 100 ações, e divide pelo total, que são 200. Então você vai achar 0,5. Dividido 100 por 200, 0,5. Se eu multiplicar 0,5 por 100, que é 100%, né? Eu tenho 50% aqui, ó. 50%. Então, esse item, levantamento, transporte e descarga de materiais, representa 50% do meu total. É o que está dizendo aqui, ó. 60 dividido por 200, multiplicado por 100, 30. 25 dividido por 200, multiplicado por 100, 12,5. 10 dividido por 200 multiplicado por 100, 5. 5 dividido por 200 multiplicado por 100, 2,5. Então você tem aí a relevância por ordem, 50, 30, 12, 5 e 2. Do mais por menos importante, você tem aqui separadinho. E esse aqui é o acumulado. 50 mais 30 deu 80. 12,5 mais 80 deu 92,5. Mais 5, 97,5, mais 2,5, 100%. Então mostra que fechou o cálculo aí, né? Você vai pegar... Todo mundo entendeu essa parte? Dúvidas? Tem uma matéria no site da Ergotríade, no blog, falando sobre a teoria de Pareto, onde a gente explica passo a passo como funciona, como interpretar, como montar. Se você tem algumas dificuldade em entender um pouco mais de cálculo ou desse raciocínio, apesar de ser simples,
mas você não é da tua área, procura alguém na empresa aí, de repente, né, que já trabalha com isso. O pessoal da área de... O João está falando aqui, ó, eu uso isso aqui no meu dia a dia. Sim, o pessoal da área de qualidade usa isso daí todo dia, né? E procura integrar isso dentro da tua área, sabe? Mas se você tiver alguma dúvida e depois quiser perguntar, manda um e-mail pra gente. Vou ter o maior prazer em atender vocês. Ou então entra no site da Ergotrade lá, tem tudo explicadinho. Você vai jogar tudo isso daí numa planilha e vai sair um gráfico, como esse gráfico aqui que deu uma cortada, mas fala que ó, os 20% das causas que geram 80% dos problemas. Então, para eu resolver 80% dos meus problemas, eu preciso resolver o item amarelo e o item azul. Tá vendo aqui 80%? A somatória desses dois aqui. Se eu resolver esses dois itens, eu resolvo 80% dos meus problemas, que é levantamento, transporte de carga e imobiliário. Não quer dizer que você não vai mexer e não vai resolver os demais itens. Pelo contrário, você vai atacar a organização de trabalho, a condição ambiental, os equipamentos, mas começa pelo principal. Que é o... Bom, beleza, pessoal? Alguma dúvida aí? Então, a gente vai fechando aqui com 1h50 o treinamento. Eu queria agradecer de verdade aí a presença de todos vocês, pessoas que se inscreveram, os assinantes da área personal, pessoal que está junto com a gente. A gente está com um plano aí de fazer treinamentos presenciais. Eu sou super fã dos web seminários. Sabe, como eu falei no começo aqui, a gente vai aumentar o número de web seminários. Acompanhe aí nas redes sociais. A ideia é fazer mais web seminários. Mas é legal também para a gente se conhecer, para a gente tomar um café, para a gente bater um papo, sabe? Network. O pessoal aí que é da consultoria, da área de ergonomia, se aproximar, trocar experiência. Você que trabalha numa empresa, a ideia é a gente fazer também aí ter uma experiência de um treinamento presencial, né? Visite nosso site, aí eu convido vocês a visitar a nossa casa, que tem um blog, tem o Facebook para você curtir, tem o Twitter, o meu e-mail pessoal aí, omar.ergo@gmail.com. Sou super receptivo aí para receber o teu e-mail, a tua dúvida, o teu feedback. Contato@ergotrade.com.br. Tem o Rodrigão lá também que está acompanhando a gente aí. O Skype, omar.ergo, para a gente conversar. Se você é assinante da área personal, você também, a gente pode trocar uma ideia. Ou se não é também, liga aí, a gente conversa. O slide, todo o slide na íntegra, inteiro no PowerPoint vai ser mandado para os assinantes da área personal ou para quem comprou o evento individual. Mas parte dele a gente gosta, sabe, de compartilhar e ser generoso aí. Então tem lá no SlideShare. Se você não tem uma conta no SlideShare, abre uma conta, é uma rede social só de slides de apresentação. Fica a dica aí, SlideShare, é bem legal. Entra lá, tem slide de tudo que você imaginar. Baixe nosso aplicativo no teu iPhone, no teu Android, no teu equipamento, aí, o aplicativo da Ergotrade. E tem até uma ideia da gente começar e voltar com o podcast, que é a Hora do Chá. Mas se você não ouviu, vai lá, ouve. E daqui a pouco, daqui uns 2, 3 dias aí, vocês vão receber a gravação desse evento para vocês reverem e multiplicarem aí para vocês utilizarem da melhor forma possível aí. Beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Não saia antes de preencher o questionário aí. Beleza? Obrigado, pessoal.